Começar. Understand. Já ando Sem ficando, sua já marca ando ficando, registrada, não dá. já ando ficando sem graça de fazer isso. Não tá, não. Tá. Se você dia que separar, a gente vai ficar sem graça. Então vamos lá, gente. Sou muito infantil. Começamos a falar sobre o socialismo, né? E agora a gente vai continuar falando, de certa forma também. E vem aí o assunto que é restabelecendo a verdade. A presença da doutrina espírita muda tudo, né, gente? É a visão, o modo de ver as coisas. Eu acredito que se não tivesse a doutrina espírita chegado, ia ter muita confusão hoje. Mesmo com. Aonde não tem a doutrina espírita, a confusão ainda está, né? Ela precisa chegar lá. Talvez é isso que eu tenho questionado muito, né? Ela não ter chegado ainda, não ter ainda se mostrado. Porque faz muita diferença. A visão espírita, quando chega dentro de nós, tudo muda, a forma de ver as coisas, né? Tudo se transforma, porque a gente vai considerar que somos espíritos eternos, que nós estamos em processo reencarnatório. Nós temos que considerar os nossos fracassos, nossas vitórias, os nossos comprometimentos anteriores, as nossas dificuldades, os fatores evolutivos que estão em torno de nós, para responder certas questões atuais, perante, inclusive, sobre a desigualdade do mundo, né? Então, a gente precisa colocar a doutrina espírita, a verdade, para que ela explique, para que consiga passar uma visão correta das coisas. Não no achismo, não nos extremismos que muitas vezes a gente adota, né, que a gente vive e se posiciona de tal forma, mas enxergar com o espírito humano, o espírito de crítica espiritual, né? De avaliação espiritual. Então, isso é muito difícil ter, porque depende muito do nosso aprimoramento interno também, da nossa humildade, depende muito disso. Então, por isso que não é fácil chegar ao ponto certo, ao ponto ideal. Então, vamos fazer a leitura. Eu acho que nesse texto aqui seria Daniel, bom fazer a leitura e ir pontuando. Oi. só uma parte. Acho que foi no programa de domingo, não sei se foi desse ou do anterior, que você falou lá do livro O Consolador, do Emmanuel, sobre isso. Uhum. Assim, clareou tanta coisa, né? Porque realmente a gente se questiona por que que uns têm tantos, outros têm menos, qual que é, mas assim, a gente vê que isso aí é tudo individual, é conquista de Exato. cada um. Essa desigualdade, igual aquela pergunta que tem no Livro dos Espíritos, o que aconteceria se toda, não sei se lá está a fortuna do mundo, fosse distribuída igualmente? Isso. Em muito pouco tempo, voltaria a ser tudo como era antes. Por vários motivos, né? Vários fatores. Mas ele colocou lá a inteligência, né? A inteligência abrange tudo, a forma de usar, né? O conhecimento. Então, tem muita. Então, acho que aquilo ali explica tudo. Porque no Nó tem planetas que aquilo ali já é sanado, é a homogeneidade, não é? Que você falou, foi da, né? Uhum. Uma Os evolução mais planetas homogênea, né? superiores, superiores um ajuda o outro, né? Então é É. diferente. Aqui um massacra o outro. Tira proveito, né, da fragilidade do outro. O outro é escada. A gente É, faz o outro de degrau, de escada para subir. Então, é por isso sim. que tem toda uma revolta, tem toda uma complicação aí. Mas é o mundo, né, que a gente está. Então, da desigualdade, não é possível resolver isso de uma hora para outra, né?
porque depende do conjunto, depende de todos. E vamos lá, na leitura, que eu acho que vai somar muito. Esse aqui talvez seja um dos pontos X do livro. Ele deu a volta em tudo, na construção planetária, da evolução das raças, da chegada dos capelins, para chegar nesse ponto atual em que nós estamos com foco, né? O foco atual que a gente tem sobre a vida, sobre as condições que temos. Vamos lá, restabelecendo a verdade. Quem faz para nós a leitura? Quer ler, Amaro? Sim. Restabelecendo a verdade. O espiritismo vinha desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nestes tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo.
É impressionante o Esse Emmanuel Emmanuel, é demais, né, gente? Nossa Senhora do céu. impressionante. Ele Sou é apaixonada com pontual, ele. ele é Não tem como não ser. pontual, ele é pontual e não deixa de falar, não. Ele fala. Aquele Ele fala livro tudo de Palavra de uma forma Emmanuel, simples, é, inteligente, com uma linguagem erudita e ninguém percebe, porque não é linguagem difícil. E entra na gente, né? O cara tem que ser superior mesmo, gente. Tem que ter muita bagagem. a Palavra de Emmanuel lá, ele é bem positivo. Quando ele tem que falar da igreja, ele fala. Por quê? Teve lá. Ele sabe como é que foi todo o processo. Então, ele participou disso tudo. Então, ele pode falar com veemência. Não é uma crítica. Ah, estou criticando uma religião, uma doutrina. Não, não é por aí. Ele está mostrando o lado verdadeiro da coisa. Porque ele viveu tudo isso. Então, por isso que ele fala com bastante propriedade e fala também dos aspectos políticos, né, sociológicos da vida. Então, com muita propriedade. Por isso que o Espiritismo contribui muito com a sociologia. Ela é a base de uma sociologia dos estudos da humanidade. Então vamos lá, pontuar, que eu acho que esse texto aqui é muito bom a gente ir pontuando, porque ele vai decifrando verdades para não ficar muito solto o pensamento. Então vamos lá. Nesse primeiro trecho aí, ele já fala que a gente está numa hora psicológica de grandes transformações, né? Então lá, o Espiritismo vinha desse modo na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui? O Espiritismo vem num momento difícil das transformações, respeitando aqueles que construíram todo um passado, toda uma estrutura da civilização. Ele respeita acima de tudo, os seus conceitos, por isso que ele não, ele vem colocando o conhecimento gradativamente, então as informações vêm sendo acrescentado lentamente, então por isso que a doutrina espírita é progressiva, né? Progressiva no sentido das informações chegarem a ponto de não ferir ninguém, de ter todo esse cuidado, apesar que tem hora que a verdade ela vem com mais força, né? Tem que ser revelada, tem que ser mais torrencial. Aquele dia das tempestades, toda chuvinha tem que ter uma tempestade para dar aquela mudança, dar um pouco de enxurrada, lavar, tirar, limpar os pensamentos que a gente ainda insiste em permanecer. Então, ele tem essas enxurradas, o Espiritismo tem. Mas ele é ameno, ele é consolador, ele traz uma mensagem serena, né, explicativa. Então, eu acho que é por aí que ele respeita essa construção, né? Um fruto que se construiu. Alguém falar? Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a igreja deturpara. Olha o tanto que o Emmanuel é. Gente, o Daniel travou, foi só para mim? Para Para mim mim, também, Francisco. é, a Eu Daniel falei e a para ele que Inês, ele está né? congelando, viu? Ele Mandou está lá no congelando, de chat que vez ele em está quando ele para. congelando. A Inês também, deve ser a internet deles lá, né? Ah, Que deve a ser Inês está mesmo. parada também. E eu acho que ele não acha isso, né? Porque ele deve estar continuando falando.
Foi interessante ele com a mãozinha assim. É, ele percebeu. Voltou. Eu saí da linha. É, eu vi que você e Duas Inês ficaram vezes. paradinhos. Como diz o Amado, tem que pagar a internet. E hoje é dia 17, hein? Normalmente até o dia Normalmente. 15, né? Então, o que eu estava falando, né, O que que o não Emmanuel presta, foi você lembra de mim, né? Quem que a mandou, igreja né? ele vem colocando aqui a deturpação, né, da igreja com relação ao cristianismo. Então, o Espírito vinha reabilitar. Então, ele foi bem positivo nisso aqui, né? Ele não deixa de ser. Semeando de novo os ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Então, o que, que o Espírito veio? Semear de novo conhecimentos, ensinamentos que o Cristo deixou no coração da humanidade. É que isso tinha sido esquecido. A gente viu toda essa história aqui, né? Que o poder tomou conta, né? Os rituais tomaram conta. Um grande período, isso foi assim, a distância do Cristo, né? Tirou o Cristo do altar, né? Ele não era referência por muito tempo. E ainda continua com problema, né? No mundo inteiro, a gente vê que realmente tem uma confusão enorme em cima disso aí. Uma deturpação. A internet tem divulgado muita coisa diminuindo o Cristo. Então, realmente, a gente sabe que a humanidade ainda está muito distante, né, dessa transformação, mas o Espiritismo está aí, com as palavras, as verdades. Aí o que que fez a diferença mesmo, gente? A gente sempre fala no Espiritismo para explicar as coisas, o que faz a diferença como referência principal para explicar a todas as coisas, que o Espiritismo só ele consegue fazer muito bem. Eu acho que é a conscientização, né, do amor, da solidariedade. O amor Mas se você resume for tudo. falar disso, tem muita gente que fala do amor. Eu acho que é a Todas as imortalidade da crenças alma, é a falam. oportunidade que você É o sempre terá. conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo. O Pensa Sócrates já seguir na Transformação. falava leitura disso, aqui, né? ó. A reencarnação, gente. É a Ah, reencarnação, é a sim. imortalidade da alma. É É porque se isso. você não Imortalidade, entendeu a agora, uma hora você reencarnação. vai entender, né? O negócio vai Porque até. como é que você explica a situação política do planeta hoje? Pela reencarnação, não tem jeito. Se você esquecer de analisar isso, você comete absurdos. Você comete erros absurdos, porque a desigualdade ela está exatamente por sermos diferentes ainda, de não nos adaptarmos ainda numa plena igualdade absoluta. Isso não há possibilidade ainda de ter um regime que nos iguala em todos os nossos sentidos de viver. Não é possível ainda porque cada um tem um potencial diferente e tem ângulos diferentes de visão. Então, essa desigualdade, ela faz com que seja mais reforçada pelas nossas indiferenças, pelas nossas teimosias espirituais, os Ô, nossos erros Daniel, espirituais, tudo isso, né? Aí que dá a desigualdade, traz a desigualdade. Oi. e isso é exemplificado, sabe? A espiritualidade está sempre mostrando isso para a gente. A gente percebe isso quando pessoas que não estão preparadas recebem vultuosas quantidades de dinheiro, ou mesmo de outros tipos de bens. E eu entendo, hoje, assim, a doutrina espírita me faz, de vez em quando, refletir que é uma forma de aprendizado, quando a gente vê essas pessoas se perdendo dentro disso. Não se perdendo moralmente, porque isso normalmente é o que mais acontece, mas jogando tudo fora, né? Perdendo tudo que conseguiu. Muito fácil. Aí vem É, aquela frase, o que vem fácil, sai fácil. Mas é porque eu acho que é um ensinamento da questão da preparação
da administração que você tem que aprender. E eu estou falando da coisa material, né? E que se você através do for olhar, material por que a gente exemplo, vai entendendo a parte espiritual, é que a gente vai se preparando, né, para o há diversos espírito. tipos de vantagem que a gente pode ter na vida. Não é só o dinheiro. Dinheiro é só um controle de direitos. É Por tudo, exemplo, né? você nascer com saúde. Você é um doente em potencial. Aí Deus te coloca num berço, num corpo são. Isso já é um ganho na loteria, porque você era para estar encarnado rastejando, rastejando. Então, te deu um valor, né? Isso não é moeda, mas é um valor. Então, você é rico porque você tem uma saúde, principalmente numa fase da vida, quando você é mais jovem, tal, você está saúde, vendendo saúde, né? A maior parte das vezes. É claro que tem gente que já vem com um comprometimento desde cedo, mas com uma certa programação e os reflexos necessários de se cumprir dessa forma. Mas quando a gente está encarnando numa situação privilegiada, é misericórdia divina. É Deus colocando você como com um prêmio de loteria, com saúde e respirando ar. E Porque você às vezes não você entende isso, afogou né? tanta gente, você afogou tanta gente, que você não podia Olha nem eu. respirar direito. Você tinha que encarnar já sem respirar, com O Daniel está sempre dificuldade lembrando plena. disso, viu? Nossa Senhora. Então, é isso mesmo, a gente tem muito. Então, já somos Muita ricos débito. de nascer numa sociedade já que tem água encanada. Gente, isso já é milhões de dólares para nós. Água encanada, você ter luz elétrica, né? Já com essa vantagem. Então, você está sendo um premiado, você é um premiado de ter um clima bom, né? Você tem um clima saudável, regional. Então, quer dizer, nós temos uma premiação, não é só loteria, só capital. Então, o capital é um controle do que a gente vai fazer por aqui, para controlar os direitos de um, o direito de outro. Por isso que eu acho que esse momento ainda funciona dessa forma, né? O dia que a gente tiver desprendido, nós não vamos precisar preocupar com esse controle absoluto de riquezas. A riqueza ela existe porque o mais inteligente acumula e ele não tem muita moral e acaba gozando da sua conquista. Mas é um problema pessoal também, né? Tá dando a chance dele expressar sobre aquilo que ele conquista. Então, é aquilo que eu sempre falo, ó, gente, tá tudo errado, mas tá tudo certo. E apesar de estar tudo certo, tá tudo errado. Então, quer dizer, na verdade, nós vivemos num barco que a gente tem que aprender convivência dentro dele, né, com os nossos valores. E a gente não está nem aí se o lado da canoa do cara lá está furado. É por isso que a gente está vivendo dessa forma, né? Então, o Espiritismo vem falar, gente, ó, nós estamos num barco só, vamos ajudar mutuamente, a canoa está furada, pode prejudicar todo mundo, vamos unir mais. Então, mas está distante um pouco ainda a sociedade nesses princípios. Então, com as verdades da reencarnação, quem que veio? Veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, o Espiritismo. Ele vem explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas. O que são esse absurdo das teorias igualitárias absolutas? O que vocês acham? São os princípios, né? Os princípios governamentais, tipos de regimes, né, que se adota. Então, isso já vem, né, historicamente falando, nas tentativas onde tivemos
mortes e mortes. Fala, Leila, você abriu o microfone? Não, eu quero só um questionamento que eu fico pensando se o Putin, o, o bonitão dos Estados Unidos, que eu até esqueci o nome agora, se eles não têm esse conhecimento da reencarnação, será que eles O acham que Donald eles que é quase nascem? pato, né? É, Donald será que Bruce. será que ele pensa que ele nasceu é do berço ao túmulo? Será? Porque eles são assim de uma inteligência extrema, né? Ou eles têm essa consciência, mas eles estão do outro lado. Sabe? Já pensei isso. Eles Uhum. sabem, mas eles escolheram um lado, né? Porque tem o mal contra o bem, não é? Vamos considerar aí as informações espíritas que a gente tem. Quem é o povo norte-americano? Quem é o povo asiático? Né? Quem é o povo que está nessas regiões brasileiras? Então, a gente já viu aqui que, É. sendo os norte-americanos uma Roma. competência, uma competência inteligência, e não é uma asa só, mas a gente tem que admitir que realmente eles avançaram muito mais do que toda a Sim. humanidade. Você tem que admitir Uhum. isso. Então, são espíritos que usam maior a sua inteligência para a sua cultura, para o seu grupo, para a sua região e, quem sabe, futuramente, quando a moral chegar, eles poderão estudar o mundo. Agora, existe um movimento de brigas de posições governamentais. Até eu vejo muito a posição de um indivíduo que eu gosto muito dele. Eu uso muito o Paulo Guedes. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala um negócio que os asiáticos eles adotaram princípios do capitalismo e estão avançando e tirando a miséria ao povo, certo? Dando oportunidade para produção, para igualdade chegar, para os direitos de cada um melhorar. Então, a China usou muito isso, né? Eles estão pegando a experiência do mundo ocidental e estão trabalhando agora dentro do regime que eles têm. E agora, a região norte-sul americana está pegando a experiência que tinham os asiáticos, que tinha, por exemplo, a Rússia ou a China, estão empregando aqui, está empobrecendo o país. Por quê? É o sentido da igualdade. Vamos entender que isso pode estar acontecendo economicamente e geopoliticamente. Os princípios que nós estamos adotando é uma certa igualitária, a igualdade absoluta, tentando ver se os direitos eles são iguais. Enquanto isso, a gente está fomentando uma igualdade absoluta independente, ou seja, criminalizando aquele que conseguiu mais, que acumulou, que é o rico, que ele podia ter ajudado mais o país, ele poderia, mas ele acumulou, mas ele está no direito dele, dado o regime, de ter as coisas que ele quer. Mas, dentro da nação sul-americana, norte-sul-americana, ele age com esse princípio agora de tentativa de adotar princípios da área socialista. Então, tenta aplicar o socialismo, né, de forma errônea. Aí o que está acontecendo? O empobrecimento e a dependência de todo um povo. Agora, quando você vai para lá, eles já estão adotando o princípio do capitalismo, ou seja, vamos fazer com que as indústrias, a China é a maior potência de indústria do mundo, né, do planeta hoje, porque ela fomentou a indústria, adotou princípios capitalistas.
exatamente para ter a riqueza. E está conseguindo pegar o grande fluxo de dólar dos Estados Unidos para a China. A gente tem que falar isso nos nossos estudos, não adianta. Estou tocando em assuntos delicados aqui, mas a gente está num grupo fechado e a gente pode tocar nesse assunto. Então, o que está fazendo hoje? Os Estados Unidos está perdendo as suas riquezas para um poder, um outro segundo lugar, que é a China. Então, com tendência a ser aquele que vai dominar as condições de riqueza. Atualmente está na cabeça dos Estados Unidos. O governador, o presidente Trump lá, né, percebeu que estava acontecendo isso, ele deu o truco, né? Ele está dando truco no mundo, porque isso é uma guerra econômica e financeira. Então, a cada ano que passa, os Estados Unidos está perdendo US$ 1 trilhão, né? Então, está se endividando cada vez mais. Então, ele percebendo que isso está acontecendo, com a inteligência que eu falei que esse pessoal tem, e ele tem inteligência, o que ele está fazendo? Ele está querendo trazer de volta os recursos, taxando todos os países, vai fomentando uma nova condição de negociação mundial, porque ele estava sempre exportando e sendo penalizado nos lugares com alto custo de tributação, e lá ele deixando livre para vender nos Estados Unidos. E a evasão de dólar é muito grande. Então, isso aí é uma briga, gente, econômica, que a gente tem que entender. Isso já vem de muitos anos. A gente não pode entrar nessa briga, porque isso é economia. Se você entender de economia, você vai saber que você pega R$ 100, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou contar uma piadinha para vocês entenderem. O cara chegou numa cidade para fazer uma cobrança de uma empresa local daquela cidade. Ele chegou no hotel, chegou lá no hotel, o senhor tem um quarto? Tem sim. Com prazer, entendeu bem? Aí ele mesmo falou, só que eu faço questão de pagar antecipado, né? Eu faço questão de eu pagar antecipado a diária, mas eu só venho depois, mais à tarde, para ficar na minha diária. Tá bom? Tá bom. Aí pagou, tal, saiu, nem deixou as malas, foi embora, chegou e tal. Aí aí o dono do hotel pegou e falou assim: Nossa, que bom, né? R$ 100, agora eu posso pagar a lavanderia para continuar me fornecendo. Aí foi lá, pagou, dona Maria, estou devendo a senhora, estou aqui pagando a lavanderia, nós estamos em ordem e tal, beleza, muito obrigado, continua a funcionar. Aí a dona Maria, graças a Deus, vou pagar meu aluguel. Graças a Deus chegou esses R$ 100, eu vou pagar o aluguel. Aí pagou o aluguel, ô, seu Antônio, aqui está o dinheiro do aluguel e tal. Aí o seu Antônio, graças a Deus, né? Agora a mulher foi embora, agora eu vou lá pagar o supermercado. Ela vai lá, paga o supermercado. Não, aqui eu vim pagar o supermercado, para o senhor continuar me fornecendo. Aí pagou os R$ 100 do supermercado. Aí o supermercado, graças a Deus, nossa, ainda bem que entrou esse dinheiro, né? Agora eu vou poder acertar com os meus fornecedores. Foi lá, chamou o fornecedor, aqui, tá aqui os R$ 100 do senhor, tá, vai com Deus, obrigado. Aí, quem voltou lá no hotel? O dinheiro já tinha ido embora. O cara que recebeu, né, Que do fez a supermercado. reserva. O Ele foi lá, fornecedor que pegou era, os o 100 fornecedor que reais. era o cliente do hotel. O dinheiro voltou Aí para ele ele. foi lá no hotel, antes do almoço ainda, antes do almoço, hein? Antes do almoço. Ele chegou e falou, eu resolvi, não vou ficar mais aqui na cidade, já resolvi o que eu tinha que resolver, o senhor me dá os R$ 100 de volta? Ah, é desse modelo mesmo, gente. Ele recebeu 200. O dinheiro ficou, resolveu a vida de todo mundo, ele circulou. Mas o dinheiro
vai embora. Esses R$ 100 ele vai pegar e vai levar para a cidade dele. É uma evasão de divisa. Ele vai levar o dinheiro, né? Todo mundo resolveu, mas ele vai levar R$ 100 para a cidade dele. Né? Então, quer dizer, Na verdade, ele essa vai levar fuga de 200, capital, né? Ele ganhou 100% aí. Ele vai levar 200, né? é, ele ganhou, ele recebeu, né? Recebeu os 100 Ele reais e teve um pegou o dele lucro, de né? Ele volta, teve um né? lucro de É, R$ 100, ele, Francisco. ele ia É isso que eu perder estou querendo 100, dizer. É. ele ia perder 100, ele resolveu lá e pagou, pegou o dinheiro de volta e voltou com os 200 que ele tinha vindo com 100. Ele tinha vindo com 100 e voltou com os 200 dele. Então, quer dizer, eu estou dizendo isso que economia, a gente analisa ela toda em cima de CI. Então, não adianta a gente rodar, rodar e brigar numa situação. Isso é economia, isso é troca. Se você tivesse um frango debaixo do braço, o outro tem um porquinho do lado do braço, antigamente era troca. Eu te dou 2 frangos, você me dá um porquinho. Né? Ou te dou 3 frangos, você me dá um porquinho. O escambo, né? É Então escambo. tinha Estava tentando lembrar o tinha nome. troca. Então a moeda ela surgiu, o capital surgiu como uma convenção. Ó, isso aqui vale tanto de esforço, a gente vai. Então não adianta você criticar um sistema capital, porque ele opera de controle, opera em controle. O certo é você transformar o capitalismo numa atividade mais social, mais socialista. Né? Isso é o futuro da humanidade. Agora, enquanto o homem é orgulhoso, é egoísta, isso não acontece muito rápido. Né? Então, a gente está falando de economia, tem que falar. Então, aquelas verdades da reencarnação veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas. Por quê? Mostra pela reencarnação que nós somos merecedores da situação que a gente está. Então, você fez o mal, você tirou muita coisa do outro. Então, você está reencarnando numa situação desprivilegiada, numa situação mais pobre ou na miséria, é fruto do seu próprio pensamento, das suas próprias ações. Então, a reencarnação, ela prova isso. Então, não adianta você querer, não, você matou lá atrás, agora você recebe tudo igualitariamente. Então, por isso que nós não temos jeito hoje de ter uma igualitária, uma igualdade absoluta, né? Então, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Então, sempre o Espiritismo vem aí na restauração do caminho real do homem, né? Ele dando informações. A sociologia recebe muita contribuição. Quem é sociólogo, se ele estudar a doutrina espírita, ele é muito feliz. Agora, dura é quando não estuda, né? Aí ele tem partidarismo, ele tem posições partidárias extremistas. Aí é É complicado. interessante Aí é você onde falar disso, a porque porca torce o rabo. eu fiz filosofia, mas eu estudei sociologia também. Eu fiz algumas matérias na sociologia. E o que né, nos é colocado, principalmente na parte da filosofia, mesmo você estudando o Antônio de Aquino, estudando lá os padres, né, a patrística, mas o que eles colocam para a gente um materialismo anti-religião mesmo, sabe? E aí eu já espírita, claro que eu não ia fomentar essa Bater de discussão. frente. Não cabia também, sabe? Assim, dava vontade, entendeu? Mas seria uma discussão infrutífera. E ele sabia que eu era espírita. De vez em quando, algum professor tentava me provocar. Até mesmo porque eu fui fazer filosofia de velha, né? Eu era uma das mais velhas da sala. Não, tinha outras pessoas também. Então, normalmente o pessoal vai fazer filosofia depois que faz outros cursos, né? Tinha dentista, médico, muita gente assim mais velha. Mas eles tentavam, eles sabiam, né? Alguns professores sabiam que eu era espírita, eles tentavam me provocar. Mas eu sempre saía pela tangente. Então, assim, e aí você via claramente isso que você está falando.
quando eu fui fazer as disciplinas, quando eu fui fazer as disciplinas na sociologia, claro que eu estava pensando exatamente na questão sociológica, mas eu trazia o cristianismo nas minhas, eu tinha que ter muito cuidado para não falar de religião quando eu ia fazer as minhas dissertações, mas como eu falava de valores morais, que era, né? Não precisava falar no nome de quem. Então eu terminava trazendo sem falar o santo, né? Conversando sem falar o santo. E todo mundo aceitava. Agora, fala na religião, para você ver uma coisa. Como vai fomentando. Principalmente aquela meninada que chega tudo revoltada da adolescência. Era velho no meio daquele monte de menino lá. Então, assim, isso que você está falando assim, me reportou que é um Sim, tal de antirreligião, mas a culpa disso é a Igreja Católica, tá, gente? A Igreja Católica tirou muita a questão religiosa da cabeça das pessoas quando começou nos extremismos lá, né? O pessoal até hoje fala que acha que se... Aí, graças a Deus que foram renovando, né, dando condições para os jovens e tudo mais, mas perdeu, sabe? Assim, parece que falar de Deus era um negócio assim, era fora de moda, né? Hoje a gente já vê isso, né? Por exemplo, eu vejo as minhas netas que nunca entraram numa igreja, que por sinal eu tenho vontade de viajar com elas para elas conhecerem a igreja, que elas já nasceram dentro da doutrina espírita, né? E aí eu vejo a Cecília, quando ela vem aqui para casa, elas têm o quarto delas, cama e tudo, né? Mas a Cecília quer dormir comigo na cama, na minha cama. Então ela sai da cama dela dormindo, para que nem um zumbi. Quando eu acordo, ela tá lá do outro lado. E aí eu pego, sento na cama, né? Na hora que eu vou fazer minha prece, eu faço ela sentar. E aí ela fica de joelho. Por quê? Porque ela tem as vozes dela que são muito católicas, as vozes reza de joelho. E aí ela vai e fica de joelho rezando, conversando com o Papai do Céu. Então, assim, eu acho isso interessante que hoje as crianças já estão olhando Deus de uma forma diferente, que era fora sim. de moda. O negócio aqui, a gente analisa a economia, só para ser um pouco dessa economia, mas assim, ainda falando um pouco, igual um Estado. Um Estado, ele às vezes sacrifica muito o povo, né? Por exemplo, a gente contou a historinha dos R$ 100 aqui, que resolveu a vida de todo mundo, né? Ele girou, todo mundo pagou as contas. Agora, o que Dinheiro às tem que vezes circular, né? tem que Isso é um circular? fato. É. Uhum. Agora, o que o Estado faz muitas vezes? Ele pega de todos os R$ 100. Então, o que é a tributação? A tributação é pegar de cada um, né, uma parte e somar um grande volume de capital concentrado. Isso não ajuda a circulação e a melhora do povo, porque ele vai para onde? Vai sustentabilidade política, vai para politização, verbas mal destinadas, rombos. Então, quer dizer, é uma filosofia errônea. Então, o que o Estado tinha que fazer? Menos intervenção e deixar circular, porque aí melhora a vida das pessoas, melhora a vida do povo, né? A circulação do capital, não concentração no poder. Então, alguns regimes que fazem isso são poder absolutos, né? Eles concentram um comando de todo um povo. O comunismo é assim, né? Ele concentra a riqueza nas suas mãos, todo mundo trabalha para o governo, para o Estado. O Estado enriquece e faz todo mundo, de certa forma, obedecer. Quer dizer, isso não é igualdade, isso é um absurdo do absolutismo. Então, é onde é uma igualitária maldosa, inclusive. Não dá os valores, não dá a liberdade plena para as pessoas trabalharem, para as pessoas mesmo mostrar seus próprios valores, construir suas próprias vidas nos seus É um próprios esforços. igualitarismo onde alguém manda, te conduz, né? E E se não é você, se válido, porque nem você sair Deus dessa faz condução, isso. você está ferrado. Deus dá a liberdade, ele te coloca no planeta com sua inteligência, para que você construa com suas próprias mãos a tua própria vida.
Então, se você tem um Estado que oprime e que concentra todo um poder nas mãos, realmente a ditadura, né? É um poder ditatorial, absoluto, absolutismo. Então, isso não resolve o progresso da humanidade. É onde está criticando aqui o Emmanuel essas posturas, né, de igualitário absoluto. Então, enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz da eterna do Evangelho do Cristo. O que é isso aqui? O que o Espiritismo faz? Ele não, ele valoriza o interior, né, de cada um. Então, a potencialização que cada um tem, não o exterior. As formas exteriores, ou seja, vou montar um regime que todo mundo tem que se comportar assim. Todo mundo tem que usar uniforme igual. Aquilo ali é basicamente um traçado exterior. Você está montando um cenário, constrói-se um cenário. Vou construir um cenário político de uma situação, sendo que lá dentro do ser as pessoas não mudaram. É igual aquele pai que chega para o filho: filho, eu quero que você faça medicina. Pai, eu quero fazer arte. Eu gosto de arte. Você vai fazer medicina. O cara é inteligente, vai lá fazer medicina. Aí termina a medicina, pai, aqui o diploma, senhor. Então, eu vou agora mexer com teatro. Eu gosto de teatro. Então, quer dizer, a gente não muda as pessoas colocando um cenário. O cenário não muda ninguém. Então, a gente tem que ter programas que mudam internamente. E a doutrina espírita faz isso. Toca na transformação íntima do ser, a mudança interna. É o Cristo ali dentro, né? Mostrando o Cristo. Apesar que a gente está longe disso, viu, gente? Eu estou falando o conceito espiritista, que é assim. O espírita ainda não é assim. O espírita não é assim ainda. Ele tem que conquistar, ver esses valores que estão nas suas mãos, para ele tentar ser isso, para ele tentar mudar a sua vida. Onde eu concordo com a Amaro aí sempre, ele falar que é o ser, eu, preocupar comigo, né? E ver o contexto social, aí eu venho comigo, aí eu trago essa informação a mais. E aí você fazer isso, cuidar de você no seu interior, ter certeza que está bem, que está assim, é o certo, mas você tem que estar preocupado em transmitir, né? Você é um emissor, você ser um emissor, você está em grupo, então se preocupar com o grupo nesse sentido que eu sempre toco, viu, Amado? Mas você está certo na transformação íntima, que o indivíduo tem que ser aquilo que você consegue fazer. Quer falar mais alguém? Mas ficou bem claro essa questão do socialismo, do comunismo, porque eu acho que a carga tributária mais alta, né, uma das mais altas, sim, acho que não é a primeira, mas é o Brasil. Então, na realidade, essa circulação do dinheiro, ela é abocanhada, né? Assim, de uma forma muito, muito agressiva. Então, ainda não existe, né, mas quem é o governo? Os nossos representantes, quem que os colocaram lá? Então, é o nosso pensamento que está ali, né? Não tem como fugir disso, é muito Por isso que fácil. está tudo certo, apesar de estar tudo errado. Não é? A gente critica o governo, se revolta e tal, tal, mas a gente vai lá e coloca eles lá de novo. Vai Educação, na eu lata. estou falando aqui, educação individual, olha aqui. Não tem como fugir disso aí, né? É,
renovação do homem íntimo, não tem como você sair disso. E é a mudança de cada um que vai refletir na sociedade, né? Não tem outro. Então, somos nós mesmos. Aí eu fico pensando, será que quando Marte foi criado, mais ou menos na época da Terra, será que Jesus mandou para lá a mesma escória que mandou para cá? Será que já não mandou gente mais evoluída? Sabe? Mas a justiça de Deus, ela é absoluta, não tem como, né? Então, todos nascemos simples e ignorantes, né? São escolhas, a gente tem que entender, né? São escolhas. Quando você toca no assunto dos planetas, isso até me arrepia, porque eu gosto mais desse assunto, né? E a gente vê que, se você não entender a questão que eu sempre falo, que é o tempo, você não vai entender isso aí em nada, essa desigualdade planetária, os planos planetários. Por que que um vai mais rápido? Por que é rápido? Por que que é rápido? Então, por que que um passa uma experiência, o outro não passa a experiência? Não são as mesmas experiências, iguais. Então, isso tudo é uma temática boa para ter um puxar de cadeira. Vamos puxar a cadeira, vamos conversar sobre isso, né? O E laboratório, né? O laboratório que nós temos uma é promessa duas já há horas de muito tempo. conversa. Mas então, Duas hein, horas para Daniel, conversa. já que Né? a Leila tocou em Marte, então Ah, deixa eu dar um pitaco. um pitaco. Enquanto eu estiver preocupado com a casa do vizinho, eu não estou fazendo o meu trabalho. Então, não É. adianta. Por que que Cristo falou a amar o seu próximo como a si mesmo? Ele não me pediu para amar o pessoal de Marte. Eu tenho que amar quem está do meu lado, porque eu não dou conta de amar nem quem está do meu lado. Por que que eu vou estar preocupando com Marte? Mas isso não impede o raciocínio da gente Sim, comparar uma mas coisa aí com que a outra. tá. Isso aí eu Não, não mas estou enquanto. preocupada com Marte, eu estou preocupada, eu Ela quer estou só entender, eu quero só só entender. Então, raciocínio. A minha natureza é querer entender. Eu não fico o dia inteiro pensando no marciano, nem no Nos Plutão, verdinhos. não. É nos meus momentos de mas, reflexão. Eu mas fico pensando, e nem por que eu. que um anda mais rápido que o outro? Pronto, eu vou tirar Marte da história. Então, É porque um basta está aprendendo a você. amar, o outro ainda não Hein, está, não Leila? aprendeu. Basta você querer andar mais rápido do que o Daniel. Só depende de você. Eu sei, foi o que eu falei agora. Isso aí são escolhas. Pronto, fechou. Porque Você se viu que eu eu tomar uma comecei e decisão finalizei. acertada, eu vou Ah. embora. Agora, se eu tomar uma decisão errada, eu vou ter que colher as consequências da minha decisão errada. O plantio e a colheita, né? Uai, a Os coisa é dois tão. estão certos, os dois estão certos, porque o Amaro está falando que se a gente preocupar com a gente, vai dar certo, mas a Leila está certa porque ela quer enxergar o todo, ela quer enxergar o sistema. Está certo em saber para você aplicar melhor no seu ser. O seu Isso é aprendizado. importante, no seu É. aprendizado. Então, Dessa isso é muito história importante. toda, o mais difícil é quando ele, né? Ele nos fala, amai os vossos inimigos, né? Essa é a grande lição que a gente ainda não aprendeu. É porque Porque, na foi você, verdade, hein, Francisco? É porque foi você que criou o seu inimigo. e Por o isso que eu maior tenho que inimigo da amar. gente é a gente mesmo, né, Amar? Até onde nós Uai. nos amamos, né? Hein, Essa é a grande Daniel? reflexão. Mas já Oi. que está no finalzinho, eu só queria Uhum. fazer, lá no começo, quando a gente não, você estava falando aí do Emmanuel, e ele realmente é um cabra porreta, no livro, eu só queria fazer uma consideraçãozinha, porque eu, como sou fresco no espiritismo, então, eu sempre tenho essa imagem do Emmanuel, um cara, um intelectual. Ou seja, na minha cabeça, eu acredito na cabeça de muita gente,
o Emmanuel é considerado um intelectual, quase que inacessível para nós, pobres mortais. Pelo menos essa é a visão que, quando você lê a biografia de Chico, ou seja, ele é um cara rigoroso, isso e aquilo. Ou seja, então, eu, pelo menos, tenho essa visão do Emmanuel quase que inacessível. Mas aí, essa semana, eu lendo um livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel, rapaz, o Chico me passou uma mensagem aqui que eu gostaria que vocês escutassem, porque mudou. É lógico, não conseguiu mudar ainda na minha cabeça, mas tem tudo assim para fazer com que eu veja o Emmanuel de forma muito diferente. Em 1969, esse livro foi escrito pelo Clóvis Tavares, então ele relata algumas situações que ocorreram da vivência dele com o Chico. Então, ele diz aqui o seguinte: a palestra do Chico, todos o sabem, é sempre proveitosa e espiritual. Contou-nos então, isso em 7 de abril de 1969. Contou-nos então que, certa vez, não há muito tempo, enfrentando dificuldades, enfrentando difíceis problemas do dia a dia, qual acontece com todos nós, ele fez uma pergunta a Emmanuel. Chico fez uma pergunta a Emmanuel. Vou resumir. A pergunta é: como acertar? Ou seja, o Chico perguntou para Emmanuel, falou: como acertar? Aí o que o Chico diz? O Emmanuel responde para ele, resumindo: meu filho. Olha a palavra que ele usa, meu filho. Então, quando eu falo minhas filhas, aí eu me senti um Emmanuel, meu filho. Então ele diz: não, você vê o tanto que isso faz diferença. Ele falou para o Chico: meu filho. Só faltou ele falar meu filho, né? Que aí era brabo. Então, meu filho, procura cumprir o teu dever da melhor maneira possível, de modo a guardar a paz de consciência. O resto, entrega a Jesus. Pronto. Ou seja, Sim. cumpra o seu dever, fique com a consciência tranquila e o resto entrega para Jesus. Agora, eu dou conta de entregar para Jesus? Entrego literalmente, mas não dou conta de soltar. Então, a coisa é tão simples. Ou seja, e tem outras passagens dele aqui que realmente ele tem, o Emmanuel, ele tem essa preocupação com o humano, com os necessitados. Eu falei, caramba, esse cara realmente ele faz parte do meu time. Então, a partir dessa semana que eu li esse aqui, falei, esse cara também faz parte do meu time agora. É isso que eu queria passar para vocês, mas Além é de um cara tudo, muito Amaro, humilde. Hã? Emmanuel é humano. É humano. Emmanuel é humano. É o É, irmão maior, né? Ó, é o só irmão o trabalho maior. que ele fez Deus junto ao conosco. Chico, não é? Só o trabalho que ele fez junto ao Chico já, Então, já não, e um A demonstra. outro vida detalhe inteira, também. Amaro, a vida inteira no Espiritismo, desde quando criança, eu sempre admirei Emmanuel. Eu sempre vi aquelas figuras do Emmanuel, os desenhos. Eu desenhava em casa as figuras do Emmanuel, era menino desenhando a figura do Emmanuel, né? E realmente identifico muito com o que ele fala. Acho ele Não, e um excepcional. detalhe, um outro detalhe também que eu não passei para vocês, ó. Então, quando ele diz meu filho, por exemplo, se fosse eu, se o Chico estivesse perguntando para mim, eu ia falar para o Chico, Chico, faz a sua obrigação. O que ele diz? Meu filho, procura cumprir. Ele não falou cumpra o seu dever. Falou Ele entende a procura fragilidade, né, cumprir. Amar? Ele É, entende ué. a fragilidade da gente. Ele Ou sabe seja, Cada que um tem sempre às seu vezes a gente não tempo, né? consegue, né? que você imagina, você fala, cumpra o seu dever. Fala, tô ferrado, não dou conta de cumprir. Você fala, procura cumprir. Fala, isso aqui ele me Procura ganhou. cumprir. Fala, Aí, nós vamos continuar aí nesse ponto aí que a vamos gente comer parou. pastel, então? Vamos lá. Onde que nós Você vai paramos, pagar por hoje? favor? Ah, eu Paramos aí sempre na. pago, né? Não? Bom, Daniel, o Ô, viado meu Daniel, neto. só uma pergunta aqui. Quando nós começamos esse estudo, tinha mais ou menos quantas pessoas nesse grupo?
umas Era 20 porque tinha pessoas. 2 grupos, né, domingo, alguns Mas no nosso morreram, né. grupo, no grupo que a gente tá E sempre junto. morreram? Não, ué, teve 2, 3, 2, 3. 2, 3, Quem 4, foi os né. 3? Eu lembro de uma. Foi A Lília, a Guilhermina, é mesmo, A a a Guilhermina, a Guilhermina. A Lília Lília, também estava? a tava. Lilian estava, Quando era presencial, era bem. a o Sr. João morreu também, estava. Seu João, eu não Até lembro. Eu lembro da uma Lília. vez eu falei para ele: "Sr. João", ele falou assim: "Eu vou ter que dar uma parada e tal, vou deixar mais para frente, lá na Não frente a deixa, gente não. encontra de novo". Eu falei assim: "Ó, eu não sei se vai dar não, não sei se é eu, se é o senhor que vai", né. Ele foi. Men- Você falou É. assim. Eu tava em Teresina quando a Lília faleceu. Eu tomei um susto, nossa. Mas é isso. Então lá, gente, ó, até mais para vocês, obrigado, Boa foi Fiquem semana com para Domingo, Deus. boa você. Ana, maçonada aí Obrigada para pelo com encontro. vocês. Deus. Obrigado, tchau. gente.